Bom, galera, Carlos Miguel falhou? Falhou nos dois gols, inclusive um foi frango. Mas temos que analisar também alguns erros defensivos que aconteceram e vamos ver hoje, agora, né? Hoje não, agora, frame a frame, do primeiro gol, né? O gol que foi um frangaço, pô. Aquilo ali não tem muito o que discutir não, rapaziada. Aquilo é frango, mas e a origem da jogada? Como é que foi? Então, bora. Lembrando, né, que estamos aqui nos melhores momentos. Deixa eu aumentar a qualidade. E bora. Vou voltar um pouco aqui. E eu vou baixar o som pra não dar BO. Vai dar BO, né? Vai dar menos BO. Então, o lance, rapaziada. Então, o lance, galera. Deixa eu voltar um pouco mais. Então, teve o lance do Arias. Então, aqui, ó, foi o Palmeiras tava, eu não lembro se o Palmeiras atacou ou estava, né, em projeto de indo pro time pro ataque, perdeu a bola. Então aqui a gente já vê. O Palmeiras estava jogando numa variação do 3-4-3, né? Que é 3-4-1-2, 3-4-2-1. Paulinho, Arias na esquerda e o Maurício. Com os quatro do meio, que era Giai, Andreas, Marlon e Piquerez, né? Sendo que o Marlon era a saída, né, do time. Então era 3 mais 1, os três zagueiros, que era Murilo na direita, Gustavo Gomes central e Emiliano Martinez, que é primeiro volante, jogando de defensor pela esquerda. E essa era a nossa variação. Então, cara, aqui foi uma situação que o número 30 do Galo, que eu não vou lembrar o nome, porque, de novo, né, o Galo tá com muito jogador desconhecido. Ele visualizou uma situação aqui, rapaziada, meio que 2-1. Tava o Gustavo Gomes aqui, mas é um 2-1 que ele acabou acertando as costas do Giai, cara. O Giai, ele tava jogando meio que de ala, né, na projeção de 3-4-3 ele tava de ala, né? E tava jogando muito mal. O primeiro tempo do Giai foi terrível, pô. Terrível, errava tudo que tentava na fase ofensiva e na fase defensiva ele fazia o que pode, né? Então começou o segundo tempo, na minha opinião, já era para ele ter saído do jogo, entrado o Felipe Anderson como entrou, tá, para fazer esse 3-4-3, né? O Felipe Anderson é perfeito, já jogou assim inclusive na Lazio. Então a bola foi pro Renan Lodge, né, que era o perigo do Atlético Mineiro, né, o ala esquerdo, que estava jogando mais defensivamente na linha de 5. Então ele conseguiu dominar aqui, passou do Giai, então aqui a gente já vê Murilo, desculpa, não era o Gomes no centro, Murilo, e aqui já viu Emiliano Martinez, né, fazendo os três zagueiros, com o Giai aqui e provavelmente o Piquerez fechando. O Galo, cara, tava com três na parte ofensiva, que era o Renan Lodge, ala. Esse aqui eu acho que é o Vitor Hugo, tá? Eu não lembro o nome dele. E esse aqui é o Bernard. Alegria nas pernas. Então, Renan Lodge tentou ganhar fundo, viu que não tinha ninguém na área, porque não era uma situação de, entre aspas, contra-ataque, né, contra-posse. E olhou, ó, tá vendo? Nesse exato momento ele olha pra área e os jogadores do Galo, percebendo, né, falou, porra, não tem ninguém na área, bora. O Bernard não quis fechar. Tinha um buraco extremamente grande aqui na entrelinhas, a tal da Zona 14, a temida Zona 14. Quem estuda a tática de futebol sabe do que eu tô falando. Então não tinha ninguém aqui. É uma região que tá o Gomes, né? Só que o Gomes estava olhando pra bola e olhando pro Vitor Hugo. Vou falar Vitor Hugo, que eu não lembro que jogador que finalizou. Ou esse é o Vitor Hugo? Bom, não sei. O Cassieiras, acho que Cassieiras, Vitor Hugo fez o gol, que é esse aqui. Então, ó, Caceiras, ele dominou o Murilo, fechou aqui nele. Então, como eu falei no vídeo passado, aqui, cara, é uma situação de encurtar, mano. Eu acredito que os jogadores do Palmeiras olharam aquela situação e pensaram, bom, não vai sair muita coisa aqui, porque não tinha ninguém na área no início da jogada, mas eles estavam se encaminhando para a área, o Bernard e o Vitor Hugo estavam se encaminhando para a área, inclusive ele perdendo a bola aqui na zona 14, na famosa entrelinhas, com o Marlon Freitas, cara, que é o 3 mais 1, né? 1, 2, o terceiro ataque é para baixo, mais 1, 1, 2, 3 mais 1, desligado, né? O Marlon Freitas, novamente,
Eu acho ele um bom jogador, mas ele não é um volante, ele não é um volante de marcação. Ele é um meia de ligação que joga centralizado, tá? Eu não consigo observar ele como volante, muito menos o Andreas Pereira. Para mim, o Andreas Pereira é um meia armador, um antigo 10, tá? Quem é dos anos 90 sabe o que eu tô falando. Então aqui o jogador do Galo olhou, viu ninguém na área, bom, vou tentar. Murilo vacilou, não encurtou, e aquela situação de encurtar, o Andreas percebeu o perigo, já apertou o passo. E aqui, cara, o Marlon, que ele tá observando o espaço que tá entre o Gomes e o Emiliano Martinez. Tá? O Bernat tava marcado pelo Piquerez. Então aqui ele imaginou que a bola poderia entrar uma bola entre linhas. Então o Marlon já tentou se antecipar até que e eles conseguiram antecipar, né, esse passe aqui. E foi o chute pro gol que não sei o que o Carlos Miguel tentou fazer aqui, mas ele errou, né, cara? Eu não sei se ele tentou espalmar, não sei se ele tentou encaixar para fazer aquela segunda bola e armar um contra-ataque, porque o ala direito do Galo já estava aqui, que acho que é Preciado o nome dele. Ele estava também na linha de 5 e o Palmeiras precisava desmontar essa linha de 5 lá atrás, que estava Juan, Natanael e Lianco. Então era uma situação favorável ficar um 3 contra 3 ali. E eu acho que o Carlos Miguel se precipitou aqui e nisso, ó, o Emiliano Martinez, ele percebeu a merda e quando ele foi tentar antecipar, né, para tentar cortar, o Vitor Hugo já estava muito mais esperto e fez 1-0. Bom, o segundo gol, galera. Vou pegar a minutagem do segundo gol agora. Bom, achei a minutagem do segundo gol. O segundo gol aqui também era um contra-ataque novamente. O Palmeiras todo desmontado, ó, Vitor Roque, Heitor, né, que seria o centroavante. Aqui nós já observamos o Andreas, o Marlon, não lembro, Piquerez está aqui e o Gomes voltando. O Cissé, né, se não me engano, abre o Preciado, que tava aqui no Arias, né? O Arias estava nele, na verdade. O Preciado observou que tinha uma situação de 1-1 ou 1-2, tá? A gente vai ver agora. Pode ver que aqui eu não lembro qual jogador já está sinalizando. Não sei se é o Arthur ou o Andreas. E o Preciado conseguiu acertar um lançamento no meio dos 3 defensores do Palmeiras, né? Então isso aqui é uma situação de 3-1, tá? Ó, novamente, ó. E esse aqui é o Felipe Anderson, cara. É que o Felipe Anderson, ele tava, provavelmente, eu não me lembro, mas provavelmente era uma situação de bola aérea. Subiu os 2 zagueiros e o Emiliano. O Emiliano não, o Piquerez. E o Felipe Anderson, por ter velocidade, deve ter ficado na sobra, né? E ficou, como a gente tá vendo. Então ele perseguiu o Minda. Esse aqui é o Minda. Perseguiu o Minda. Só que aqui, cara, como o Felipe Anderson não é um jogador muito defensivo, ele pecou, né, nesse gesto de defesa aqui, vamos supor que ele conseguiu o domínio da bola até, mas ele tentou dar um carrinho, eu não sei que sentido que ele tentou fazer, ele tentou dar o carrinho e ele acabou ajeitando pro Minda. Então aqui, ó, ele ganhou, perdeu a frente, deu o carrinho, só que ao invés de dar o carrinho, ele travou a bola pro Minda e nisso o Carlos Miguel já tinha saído do gol e eu acho, né, cara, que aqui ele deveria aguardar mais, já que ele viu que tinha 3 jogadores do Palmeiras, mais 2, ó, tá vendo? Já chegando, então ele não precisaria se antecipar tanto. E aqui, ó, eu até entendo, muita gente falou, por que ele não voltou pro gol? Porque se ele volta pro gol, cara, o Minda só viraria o corpo e batia pro gol. Então o Gustavo Gomes já teve a leitura e falou, vou pro gol. Ó, tá vendo? Aqui ele já poderia bater se o Carlos Miguel, por acaso, inventasse de recuar. Então, ele continuou fechando. Quando percebeu o Igor Gomes entrando aqui, se eu não me engano, esse aqui é o Igor Gomes, o Minda deu nele. Aqui, cara, aqui eu vejo que o Carlos Miguel, ele antecipou ele antecipou uma ponte que talvez, eu acredito que não daria esse chute assim de primeira. Eu já vi esse gol por ângulo dentro do campo, em algum canal do YouTube. Então o Igor Gomes não tinha ainda ângulo para bater. Então eu acho que o Carlos Miguel se antecipou muito aqui, ó, tá vendo? Tanto que ele cai e para você ver tem 3 jogadores, o Igor Gomes tem que levar mais ainda, ó. Levou e
bateu de manual quando tem jogadores de linha dentro do gol, que é bater no alto. Então tinha 2 jogadores, bateu no alto, a bola passou pela cabeça do Gomes e gol. E assim foram os 2 gols do Palmeiras, que o Palmeiras tomou, tá? O gol que o Palmeiras fez foi um gol típico de abafa, barra um pouquinho de estratégia, com Arias aberto e o Felipe Anderson, que já entrou no lugar do GA, aberto. Esticando a linha de 5, né? O Atlético estava se defendendo com 5-4-1, esticou a linha de 5, colocou, além dos 3 atacantes, mais o Andrés na área, para tentar pegar uma superioridade, tanto que conseguiu, que o Felipe Anderson conseguiu dominar, cruzar, bater e fez o gol. Então é isso, galera. O Palmeiras errou muito nesse jogo, mas eu não acho que ele jogou mal. Não jogou mal. Eu acho que a conclusão de algumas jogadas no primeiro tempo foi ruim. Chute do Paulinho com gol, uns 8 minutos mais ou menos. Finalização do Arias. Acho que a conclusão de alguns lances foram ruins. E no segundo tempo, parecia que em algum momento ia sair o gol do Palmeiras, tá? Parecia. O Palmeiras estava com mais volume. E tomou esse gol, o primeiro gol que a gente viu, um gol meio que de contra-ataque, nem tanto, né? Mas o time meio desmontado. E o segundo, totalmente desmontado no 1-1. Que hoje, analisando assim com mais frieza, assim, acho que não via necessidade do time subir tanto nesse 1-1, já que meio que já sabia que o Flamengo já estava empatado com o São Paulo. Então, mantendo 1-1, só continuaria com a mesma distância de pontos que começou a rodada. Então é isso. Forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários aí. Falou, até mais.